Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje estamos aqui dando continuidade ao nosso tutorial aí de como você instalar e ajustar e calibrar toda aí a sua Sovol SV04. E hoje a gente vai dar continuidade, né, aos serviços aí. E hoje vocês já aprenderam a montar ela de um jeito bem otimizado, de um jeito bem bonitinho. Agora a gente vai calibrar ela de um jeito bem otimizado, de um jeito bem bonitinho, tá? Então o que vocês vão fazer? A gente vai clicar aqui em Settings, né? Logo depois de clicar em Settings, vocês vão clicar ali em Leveling. Nisso aí a impressora vai dar um procedimento chamado Auto Home. Esse Auto Home aí, a mesa vai ir para lá, vai vir para cá, ela vai zerar todas as coordenadas. Ou seja, ela vai descobrir onde que está a cabeça dela, né? O hot end ali, ela vai saber se ela está na coordenada XYZ tal ou XYZ tal, entendeu? Então, basicamente, ela está se mapeando ali. Por isso que ela tem que bater no final lá de cada coordenada. A mesa sobe lá em cima e a cabeça vai totalmente para a esquerda. Então, nisso aí ela já se encontra. Chegando nessa telinha, a gente vê várias opções. E o que são essas opções? Vamos começar ali pelo começo, né? Tem aquela casinha lá em cima que serve para você apertar, ela vai dar outro auto home, caso você não tenha ficado satisfeito com o que ela já fez. Tem aquele mais e aquele menos, que é para você definir se a impressora ela vai subir um pouquinho mais o bico ou ficar um pouquinho mais para baixo. Isso é muito importante. O Aux Leveling serve para te ajudar a levar o bico da impressora para pontos na mesa pré-definidos. Então, mais tarde a gente vai utilizar ele, vocês vão ver direitinho. O Mastering serve para você usar o autonivelamento da impressora. Então, cada vez que você apertar nele, esses vários números que vocês estão vendo, eles vão mudar. Esses números indicam o quão para baixo e o quão para cima a impressora deve ir nesses pontos aí que ela mapeou para compensar a diferença de altura da mesa e do bico, né? Porque apesar de buscar-se uma perfeição na hora de construir todos esses equipamentos aí, obviamente não é algo perfeito, então sempre tem um desnível, não só na construção do material, como também na mesa que você nivelou. Você nivela, mas dificilmente ela vai ficar perfeita. Então, esse alto nível aí, ele serve mais para dar um ajuste fino, para dar uma qualidade final. Então muita gente compra achando, nossa, ela tem alto nivelamento. Não, o alto nivelamento dela não serve para isso. Serve para dar um ajuste fino, para garantir que vai estar bem nivelado. Só para finalizar, o Auto Z-Align vai ser uma das últimas coisas que você vai fazer. Porque não adianta tua mesa estar torta, absolutamente torta, e você mandar fazer ele. Então você faz um ajuste ali, básico na tua mesa, depois você manda ajustar ele e depois você faz outro ajuste. Hoje a gente vai ver tudo isso aí. Mas o que é esse Auto Z-Align? Vocês lembram que tem dois motores, um em cada lado na nossa impressora? Pois é, esses dois motores precisam estar alinhados também. Se eles não tiverem, não só a mesa vai ficar torta, como também o nosso hot end. Então o que adianta você ficar calibrando mesa se teu hot end está com trilho torto, né? Então esse ajuste ele é essencial. Mas para ele ser bem executado, a mesa precisa estar bem ajustada. Então você fica nisso, putz, minha mesa está reta, não sei, vou tentar deixá-la reta aqui. Ai, mas a minha hot end está torta, como que eu faço? Como que eu vou deixar a minha mesa reta se meu hot end está torto? Exato, então você fica um pouco nisso, você vai lá, nivela a mesa, depois você nivela o teu Auto Z, depois você nivela a mesa, depois nivela mais uma vez, e aí tá bom o processo. 2 vezes ali já é o suficiente. Muitas vezes já de primeiro já sai, mas se você quiser ter um ajuste bem perfeito, bem meticuloso, você faz 2 vezes, beleza? E esse save basicamente serve para você salvar a leitura que você fez ali com o Mastering, né? Então ela armazena todos esses números aí, todas essas coordenadas dessa malha que ela acabou de criar. Muito bem, chega de enrolação, chega de teoria, vamos para a prática. Então, primeiro de tudo, vamos clicar ali no Auto Home para ela achar novamente o ponto. Apesar dela já ter feito isso, a gente vai fazer de novo. Só para a gente erguer essa hot end ali, a gente ter espaço para colocar nessa folha ali embaixo, que dependendo ela vai ficar bem apertada
não vai ter como você chegar. Ou você pode simplesmente jogar ela tudo para cima, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Então fica aí a seu critério. Então você joga ela tudo para cima ali, apertando mais. E aí você começa a baixar. Quando ela finalmente entrar embaixo, você começa a apertar o botão para baixo para ela começar a baixar hot end até você sentir ela riscar. Aí depende muito da sua experiência, porque demora um pouco para você pegar o jeito de você ver o que é apertado demais e o que é pouco apertado. O que é apertado demais? A folha não se mexe, a folha rasga, você tem que fazer muita força. O que é o ideal? É você estar sentindo só a pontinha riscando. Você sente uma textura, você sente que ela está passando ali, mas você não tem que fazer força para movimentar. E você tem que tomar isso como padrão nos 4 cantos que você vai. Você começa ali no meio e você sente uma textura, uma forma de pressão que ela está fazendo. Os 4 cantos têm que ter essa mesma pressão na hora que você fizer. Uma coisa que eu vejo muita gente errando, e por favor não façam isso, é empurrar a mesa com força para baixo. Não é para empurrar a folha contra a mesa, é para raspar a folha contra a mesa. Se você empurra a mesa para baixo, você vai forçar as molas e as molas vão abaixar a mesa. Aí o cara chega lá e fala: nossa, mas eu não consigo calibrar a minha mesa. É claro que você não vai calibrar a tua mesa, porque você está fazendo força em cima da mesa e você está tendo a falsa sensação de que agora ela está no ponto certo. Mas quando você soltar a pressão de cima da mesa, a mola vai folgar e vai empurrar tudo para cima. E daí a mesa vai ficar alta pra caramba. Por quê? Porque tua mão não tá mais ali em cima fazendo aquela força. Entendeu? Então assim, ó, não exerça força em cima da mesa. Isso vai até cooperar para desnivelar ela. Então não faz força em cima da mesa, só raspa a folha, não faz força. Aqui eu coloquei primeiro no canto 2, né? O canto à esquerda ali, você vê que ela vai automaticamente para aquele lado. E enquanto eu fico passando a folha ali para lá e para cá, eu ajusto a porquinha que tem ali embaixo da mesa. Não sei se vocês repararam, mas debaixo da mesa tem essa bolinha ali que serve para ir para cima ou para baixo. Tem até a marcação que eu peguei a lanterna justamente para ver o lado que sobe e o lado que desce, que isso aí confunde bastante. Então tem uma marcaçãozinha ali dizendo qual é o lado que sobe e que desce, você vai usar isso como referência, né? Se a folha está muito solta, você faz ela subir. Se a folha está muito pesadona, você faz a mesa descer, certo? E isso aí você vai fazer nos 4 lados da sua mesa. Lembra que eu falei aquela hora que a textura do meio, que você deixou no meio, tem que estar dando no mesmo canto, exato. Então você vai buscar essa textura ali no canto 2. Eu já achei, eu estou partindo lá para o canto 4. Eu fui para o canto 4, não foi à toa. O ideal é você buscar fazer um alinhamento em X, ou seja, você vai do canto 2 para o canto 4 e depois do canto 3 e para o canto 5. Assim você vai fazer um alinhamento em X. Por quê? Basicamente, quando você alinha um lado da sua impressora, você desalinha um outro. Ou seja, imagina uma tábua que você diminui de um lado, que você baixa ela de um lado, automaticamente o outro lado vai subir, porque ela é uma tábua afinal. Então, com isso, você, quando ajusta um lado, você desajusta o outro. Então, por isso que você tem que, às vezes, refazendo esse processo de nivelamento para você atingir um certo nível de perfeição. Se você fizer uma vez, provavelmente você já vai conseguir imprimir muita coisa, mas se você pegar uma peça muito complexa que usa a sua mesa inteira, você tem que ter um nível de nivelamento ali muito bom. É interessante você fazer esse nivelamento uma vez e depois fazer de novo, e quanto mais você faz, o mais retinha ela vai ficando, justamente por causa disso. Quando você ajusta um lado, você desajusta o outro. Aí você vai lá, ajusta aquele lado de novo e você ajusta o outro e fica nisso daí. Cada vez mais a mesa vai ficando mais reta. Esse aí é a forma tradicional. Eu tenho uma forma alternativa que eu fiz aqui, que talvez seja um pouco mais demorada, mas ela é mais precisa. Mais tarde eu vou passar para vocês. Mas, por enquanto, esse é o método tradicional, que todo mundo faz. E depois que você
nivelou os 4 cantos da sua mesa, você vai clicar lá no Mastering. O Mastering, basicamente, como eu falei anteriormente, né, ele vai tirar várias medidas da sua mesa e cada medida ele vai entender uma diferença de coordenadas ali na altura Z. E essa altura aí ele vai ver, ó, aqui tem que ficar mais para cima, aqui tem que ficar mais para baixo, aqui tem que ficar mais para cima. E usando todos esses pontos ele vai montar uma malha. E essa malha vai servir para ele ter uma precisão melhor na hora de compensar as alturas da impressão. Então isso aí é um bom de um ajuste fino. Novamente, ajuste fino. Você vai ter que calibrar essa impressora. Ela não é um ajuste automático, estejam cientes disso. Beleza, Nicolas, agora ela já fez a leitura aqui, já salvou, já vi esse monte de número, mas afinal de contas, o que significa isso daqui? O que ela está dizendo para mim? Bom, a gente já conversou anteriormente que o que significava cada número desse, mas agora eu vou trazer para vocês uma abordagem mais aprofundada. Basicamente, quando você define lá em cima aquele menos 1.20 ali, você está dizendo, ó, basicamente a ponta do bico ela tem que ficar 1.20 milímetros mais para baixo do que a impressora acha que devia. 1.2 milímetros, 1.20 milímetros. Então ela toma isso como base, como configuração, ela entende isso. Vou jogar um pouquinho mais para baixo, porque ele mandou. Agora, ela vai lá nesse mastering ali, e ela vai ver aquele ponto que ela estava, ela vai chegar mais para baixo e ela vai ver quando que ela vai bater. Quando ela bater, ela vai dizer, putz, foi ali no menos 1.2, mas eu bati mais cedo no chão, então ela não vai ultrapassar, então ela vai dizer, ó, bati mais cedo aqui, então eu vou dar um ajuste um pouquinho mais para cima. Agora vai ter outra que ela vai bater um pouquinho mais para baixo, ela vai dizer, não, vou dar um ajuste mais para baixo. Então é isso, quando é positivo é porque ela bateu um pouco mais para cima, ela dá um ajuste mais para cima. Quando é negativo é porque ela bateu um pouquinho mais para baixo, então ela vai dar o ajuste mais para baixo. Então basicamente é só isso, você diz que o bico devia estar um pouquinho mais baixo do que devia, e depois ele trabalha desse mais baixo do que devia segundo o seu ajuste, e ele faz uma malha dizendo quão mais para cima e quão mais para baixo ele tem que ir. Baseado nisso, o que a gente tem que entender quando está um nivelamento bom? Quando a diferença desses números não é muito grande, ou seja, eu tenho 0,199 numa ponta, eu tenho 0,149 em outra. Isso aí dá quase 0,050 milímetros de diferença. Isso é pouquíssimo, pouquíssimo. Agora, se tivesse numa ponta 1.2 e a outra tivesse 3.0, isso aí dá uma diferença imensa, indica que a nossa mesa está absurdamente torta. Sabe que você tem que erguer mais aquele lado ou diminuir mais aquele lado, certo? Então é assim que esse sistema também ajuda a gente, não só no ajuste fino, mas também saber o lado que você precisa erguer, o que você precisa diminuir. Ao invés de ficar só naquela, é agora que vocês vão ver aquele jeito que eu faço aqui às vezes, que demora mais, porém é mais preciso. Esse jeito aqui ele tem que fazer ali as 16 leituras dele para descobrir no final qual é o lado que você tem que subir. Demora mais? Demora. Mas você sabe exatamente qual é o lado que está mais para cima do que devia e qual é o lado que está mais para baixo do que devia. E com isso você consegue considerar até mesmo aquele fenômeno que eu falei anteriormente, de quando você baixa um lado, você levanta o outro, e quando você levanta o outro, você baixa o outro lado. Então, isso acontece nos 3 lados da sua impressora. Se você abaixa ali o ponto 2, o ponto 4, o ponto 3 e o ponto 1 ali vão estar, sim, se mexendo. Então, você vai usar esses números aí como base para o seu próximo ajuste. Se está ali 0.3, tu dá uns tapinhas ali. Se está 0.1, você dá um meio tapinha. Se está 2.0, você dá um giro completo. E por aí vai, né? Para subir, para descer, né? Dependendo se está negativo ou positivo. Mas esse sistema, além de dar o ajuste fino, ele te ajuda muito nessa parte. Como eu disse, demora mais, porém
Isso dá para você uma excelência absurda em matéria de nivelamento. Você consegue fazer projetos que ocupam praticamente sua mesa inteira. Não precisa ficar fazendo aquelas impressões que o pessoal usa, fazer um desenho na mesa toda, não precisa ficar jogando filamento fora. Com isso aqui você já tem plena capacidade de deixar sua mesa retíssima e depois só fazer um ajustezinho básico ali na hora de imprimir, que a peça vai sair uma beleza. E deixando bem claro, isso aqui não é uma exclusividade da Solvol, não é uma inovação incrível dessa impressora, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que é um recurso que ela tem e que é uma forma de você trabalhar com ela. Eu estou assumindo aqui que a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo não conhece muito de impressora, não conhece muito sobre essa impressora, então meu objetivo aqui é explicar os recursos dela, não dizer que só ela tem isso. Muitas impressoras aí da Creality, etc e tal, vão fazer isso, claro, mas essa aqui faz isso desse jeito e é assim que ela funciona. Beleza? E logo após você fazer esse processo, observando agora, eu percebi que eu não fiz, porque o meu eixo Z já estava calibrado, mas você vai clicar naquela funçãozinha chamada Auto Z Align e ela vai fazer a mesma coisa que o Match Frame faz, porém somente nessa área aí ela vai ficar tirando várias medidas ali e calibrando os motores. De vez em quando eles vão dar um tapinha para cima, um tapa para baixo ali. E vai ser isso, é um ajuste bem fino ali, não faz muita diferença, mas para a questão do alinhamento é bem importante. Então você faz no primeiro alinhamento com aquelas paletinhas lá, você vem, alinha a sua mesa, em seguida você alinha o Z, se você quiser você pode alinhar a sua mesa mais uma vez e por fim fazer o Auto Z Align ali. Porque teoricamente depois que você fizer o Auto Z Align, ele vai dar uma pequena diferença no mastering, então é legal você fazer, beleza? No meu caso ali ela já estava toda calibrada nessa parte, porque a mesa que eu fiz era bem planinha, eu já estou acertando bem essa parte ali. Então acabou que eu esqueci, mas para mim não tem problema, mas a sua máquina, principalmente se for a primeira vez que você está fazendo, for o primeiro ajuste dela, é legal que você faça isso aí, beleza? Muito bem, você já nivelou sua mesa, você já ajustou os dois motores do eixo Z. Agora você já pode imprimir com a sua Hot End número 1. Você vai tirar o seu filamento ali, você vai fazer um cortezinho em 45 graus e ele vai passar. Essa parte é bem chatinha ali, ele costuma ficar emperrando, mas se você fizer o cortezinho bem direitinho, ele vai passar fácil. Agora essa parte aí, a gente tem que também, bem parecido lá em cima, ele costuma trancar um pouquinho e tal, mas com um pouquinho de paciência e um bom corte, você consegue encaixar ele no buraquinho que tem ali e empurrar até o final. A essa altura é legal que você já tenha aquecido a sua cabeça, então você vai ali em Temp, Nozzle 1, que é nariz 1, acredito, né? Coloca ali, dependendo da temperatura, no meu caso ali eu coloquei 210 porque é um PLA, mas depende do material que você usa, né? Cada material tem uma especificação bem aprofundada, se vocês quiserem eu posso falar sobre isso, mas resumindo, nem todo PLA usa a mesma temperatura, depende muito do PLA que você tem aí, geralmente fazem torres de temperatura e tudo mais. Mas ali eu uso uma temperatura padrão de 210 para bico e 60 para mesa, e é isso que a maioria das pessoas vai usar. Existem realmente muitas variações, dependendo da velocidade que você vai fazer, da altura da camada. Como eu falei, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso mais tarde, se vocês quiserem, basta pedir nos comentários e eu vou falar sobre isso. Bom, agora que você já esquentou o seu bico, já está esquentando a sua mesa, é só você esperar, né? Como você deve esperar, a mesa é o que demora mais a aquecer, né? Afinal, o bico é bem pequenininho, mas a mesa é imensa, né? Tem uma grande área de dissipação. Então ela é a mais chatinha, por assim dizer. Vai ser ela que vai te deixar de braço cruzado esperando caso você esqueça de pré-aquecer a sua impressora antes da hora. Inclusive, eu quase esqueci, antes de você começar a imprimir, é interessante que você já tenha seus reservatórios ali alinhados. A gente não fez esse ajuste aí no último vídeo, a gente vai fazer agora. Esse reservatório ele é muito importante, principalmente se você for imprimir com duas cores. Porque se você, por um acaso, uma cabeça ali imprime, depois vem a outra e ela tem algum resquício
do último filamento dela, vai começar a misturar filamento de duas cores ali, aí a outra cabeça vem, derrete ali por cima e vira uma maçaroca de filamentos que vocês nem imaginam. Então você tem que deixar isso bem alinhado, principalmente se você for usar a função IDEX ali das duas cores. E ali o ajuste é fácil, é só você soltar um pouquinho o parafuso, não o suficiente para ele ficar absolutamente lá embaixo, e também frouxo o suficiente para você mexer. Aí nisso ali você consegue empurrar para cima e para baixo e ver se ele raspa um pouquinho. A ideia é você não deixar raspar lá no fundo e você não deixar voando, né? Você já deve ter percebido que impressão 3D tudo se trata entre achar o equilíbrio perfeito entre estar muito apertado ou muito pouco apertado. A maior parte das coisas da vida aí da impressora 3D vocês vão se deparar em situações como essa. Não ficar muito quente, não ficar muito frio, não ter muito fluxo de ar, esse tipo de coisa aí. Então aqui a gente só vai inserir o filamento, a esse ponto aí ele já deve estar derretendo lá embaixo, então já é possível observar ali embaixo, ó, que ele está escorrendo alguma coisinha, então isso é um indicativo de que já está quente o suficiente, de que não tem nada entupido, de que agora é só ir lá e testar a nossa impressora. Inclusive essa é uma boa oportunidade para já testar se ele está limpando o nosso bico. Ó, no que ela foi para o lado, já limpou, já ficou lá dentro. Ó. Beleza? Ó, já caiu ali, já está cumprindo o papel dele. Muito bem, sua impressora está aquecida, está com o filamento colocado, está tudo posicionado. O que a gente vai fazer? Você tem que, antes de mais nada, selecionar o modo da impressora. Essa é uma particularidade dessa impressora muito importante. Ela tem vários modos. O modo da cabeça 1, o modo da cabeça 2, o modo de cópia, o modo de espelho e o modo de duas cores. Para você imprimir em cada um desses modos, você tem que, além de fatiar lá no Cura, lá no fatiador que você usa, você tem que selecionar o modo da impressão antes mesmo de imprimir. Se você fizer isso, vai bater uma cabeça na outra, vai patinar a correia, vai pular dente. Então não é interessante você fazer isso. Não vai matar a tua impressora, a gente fica com muito medo assim de primeira, sabe? Então, mas também não faz. Não faz. Você não vai imprimir, você só vai estar pondo o seu equipamento em risco. Então, muito bem, agora que você colocou aqui para imprimir, ela faz um auto home ali para achar que lado que vai, que lado que vem. E aqui é uma parte extremamente importante. Normalmente as pessoas só colocam para imprimir e vão embora. Mas nesse primeiro momento, principalmente depois de calibrar a máquina, você tem que fazer mais um daquele ajustinho de mais e menos. A maioria das pessoas erra aqui só por esquecer essa parte aqui, ó, de botar mais para cima ou mais para baixo. Depois que você faz isso aqui uma vez, não vai ser necessário fazer mais. Então você vai pôr mais para cima e mais para baixo e vai clicar em Save. Só isso. Então você vai deixar ela fazer a prime line ali, que se chama, né? Primeira linha que ela faz ali à esquerda. E você vai ver, tá saindo? Tá, beleza. Tá muito para cima? Tá muito para baixo? Aí você vai ter que aprender a enxergar a diferença de uma linha muito para cima e a diferença de uma linha muito para baixo. Existem vários infográficos aí na internet mostrando sobre isso. Eu já estou colocando um agora. Então você tem que observar se ela tá muito apertada, se ela tá muito frouxa, se ela tá certinha. Então isso aí depende de como que tá aí a tua linha. Nesse caso aqui, ó, a linha tá boa, não tá muito espremida, não tá voando, então só aí já tá interessante. Agora, se ela tá bem redondinha ali, já é um sinal de que não ficou bom, já tá muito para cima, ela já não vai colar direito, o fio vai ter marca na peça embaixo, provavelmente a peça vai querer se descolar. Então aí já é um problema. E se ela ficar muito para baixo, tende a peça ficar muito colada, mais do que devia. Apesar dela ser removível, é bem mais fácil, mas a minha mesa, por exemplo, tem algumas marcas já de filamento preso lá.
Então isso aí é erros de principiante. No começo você vai cometer, mas depois você vai vendo o que é certo e o que é errado. Você vai perceber algumas marcas também na sua peça quando ela fica muito para baixo. Então você tem que novamente buscar um intermediário entre muito para baixo e muito para cima. E se ela tiver no jeito ideal, você vai ver que mal precisa daquelas ferramentas de adesão, porque ela já vai grudar muito bem nessa placa, porque pelo fato dela ser texturizada, ela já segura muito bem o filamento. Então, esse processo aí é praticamente obrigatório em toda vez que você for calibrar a tua mesa. Você vai mandar imprimir, vai ver a primeira linha, vai ver se está saindo, põe uma lanterninha ali para tu enxergar melhor, põe mais para cima, mais para baixo e avalia como que está a linha. Se você não fizer isso, você corre sério risco de jogar a tua impressão fora. Novamente, se for a primeira vez que tu está imprimindo depois de calibrar. Se está calibrado, já fez uma vez, já está conhecido, aí tá tranquilo. Aí ó, o que aconteceu aí ó? Bem tranquilo, bem fixado, suporte, sem camada de adesão, sem nada extra ali, sem cola, sem absolutamente nada. Grudou, foi uma maravilha. Tudo isso com base em ajuste muito minucioso, que você é obrigado a ter se você quer mexer com impressora 3D. Não existe essa de fatiar e sair imprimindo. Uma hora ou outra você vai ter que meter a mão, você vai ter que desmontar um bico que entupiu, você vai ter que ver um sensor que está enchendo o saco, você vai ter que trocar uma hot end que deu pau, você vai ter que trocar você vai ter que trocar uma resistência que esquenta. E isso é uma máquina de engenharia, afinal, é igual um carro, incomoda. Tudo na vida incomoda, uns mais, outros menos, mas uma hora você vai ter que meter a mão. Então não tenha medo, aprenda, vá atrás. Você vai lá na frente, vai ver como era fácil, você vai se sentir recompensado. Não estou dizendo que essa impressora vai te dar trabalho, toda impressora vai te dar trabalho. Então não acredite quando vem um youtuber dizendo ai, que essa é mais fácil, que essa é aquilo. Não, simplesmente não, exceto o Bambu Lab, porque a Bambu Lab é apelação, mas estamos falando de impressoras, não máquinas alienígenas ainda, né? Tô brincando, eu não sei se é pra tanto assim também, mas convenhamos, né? Enfim, pessoal, foi esse o tutorial até aqui. Ainda vou trazer mais vídeos falando sobre configurar o offset XY ali para você imprimir com duas cores. Vou ensinar algumas técnicas do Cura. Enfim, um vídeo totalmente dedicado a duas cores. Esse vídeo eu vou começar a preparar agora e em breve eu vou estar postando ele também. Então, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam aí essa sériezinha que a gente está fazendo sobre a SV04 para a gente aprofundar mais ainda. Tem até técnica de modelagem para passar para vocês terem uma noção do quão bom pode ser essa sequência de vídeos, se todo mundo realmente tiver interesse, é claro, né? Beleza, pessoal? Então, muito obrigado novamente por todos que acompanharam essa sequência de vídeo. É muito legal ver o feedback de vocês, ver que eu pude ajudar vocês de alguma forma. Isso me alegra de um tanto que vocês nem imaginam. Beleza? Até a próxima, fiquem bem e cuidem-se.